Meus irmãos, é uma grata satisfação estarmos aqui reunidos para desenvolver uma temática tão importante, quero crer, como esta. E me parece o ponto fundamental de que, embora se aborde a Trindade nas diversas religiões, o nosso enfoque também abrange a Trindade dentro do ser humano. Porque não sei se é tão interessante enfocar o assunto pelo ângulo abstrato, se, na verdade, nós podemos encontrar seu espelhamento dentro de nós mesmos. Me parece muito mais apropriado. Nós podemos encontrar primeiro a Trindade dentro de nós, para depois encontrar a Trindade cósmica. Embora seja, no mínimo, relevante afirmar, ou se poder, na verdade, afirmar, que ela se encontra em praticamente todas as religiões. O ponto é que o sujeito, ao buscar conhecer a si mesmo, procurará eventualmente um espelho. E tudo parece indicar que nas diversas tradições, o sujeito espiritual busca um espelho material. Então, a matéria tem a função de ser o espelho pelo qual o espírito possa conhecer a si mesmo. E nós chamamos isso, então, de autoconhecimento. Seria esse o motivo, então, da encarnação. Nós, na verdade, buscamos conhecer a nós próprios. Quando o indivíduo se diz apaixonado, ontem eu ouvi um programa na televisão de um caso que eu não sei bem se eu trato como fraude, se eu trato como um crime mais amplo, ou se eu considero apenas como uma fantasia, mas talvez seja para nossa palestra da Trindade um tipo de 3 em 1. A moça se apaixona por um personagem pela internet. E se apaixona de tal maneira que em 2 ou 3 semanas já estavam marcando o casamento. Mas acontece que, segundo o relacionamento, a moça norte-americana tinha arranjado assim pela internet um namorado e estava a serviço do exército norte-americano no Iraque. Então, era um relacionamento já um pouco dificultado pela distância. Mas a coisa foi se desenvolvendo de uma maneira tal que daqui a pouco ela estava perdidamente apaixonada por um homem com o qual ela nunca tinha sequer falado por telefone. E o personagem começou a pedir dinheiro a ela para pagar a passagem de volta, para conseguir o visto de liberação, uma espécie de passe livre do exército, para passar uma semana com ela e poder casar. Bom, a coisa chegou a não sei quantos milhares de dólares entre vários pedidos. E o pior é que ela ia pagando. Então, eu vou encurtar a história antes da grande decepção, vocês logo perceberam. Mas eu quero dizer que aquela paixão estava dentro da própria moça, que talvez por algum tempo de solidão, começou a projetar a sua mente, e a tela, o espelho, era a internet, no caso, a figura de uma pessoa que se apresentou como ponto focal para os sonhos e fantasias dela. Então, não é que ela estivesse apaixonada pelo sargento, etc., que, por sinal, não existia. No fim, só para encurtar a história, ela contrata um investigador
quando no fim ela já estava mandando, eu já nem me lembro mais porquê, um celular para a Nigéria, porque ele precisava de não sei quem para fazer a conexão e da base não conseguia. Então a coisa era tão complicada que para chegar nele... Enfim, eu não vou explicar o grau de criatividade do criminoso que conseguiu extorquir dinheiro dela de uma forma extraordinária. Mas o que eu quero dizer é que se nós não temos controle de Vikshepa, que na tradição do yoga é traduzido em geral como distração ou projeção da mente, a matéria ao nosso redor vira mera tela, onde as nossas fantasias são projetadas. E depois nós sofremos porque estávamos iludidos, o que o Vedanta chama de Maya, ou Maya, como talvez fosse mais correto, ilusão. E aí nós ficamos desiludidos com a vida. Ora, uma pessoa só pode ficar desiludida se antes ela esteve iludida. A desilusão não precisava ser vista como uma coisa ruim, mas quem sabe até como a nossa salvação, se aquela moça do exemplo citado não tivesse se desiludido, ela ia enterrar toda a sua fortuna. Quer dizer, que fortuna? Parece que ela trabalhava em transportes, ela não tinha fortuna significativa. Cada pagamento que era extorquido dela e que ela entregava de bom grado, apesar da família ser contra, achava um absurdo ela casar com uma pessoa que ela nunca tinha nem visto. Enfim, as fotografias eram fraude, era uma desgraça pelada, né? Todo mundo percebia que ela estava iludida, menos ela. Então, nós corremos o risco de ser, de alguma forma, parecidos com essa donzela, se nós não tivermos autoconhecimento. Porque então a projeção fantasiosa sobre a matéria ao nosso redor, onde a matéria será apenas espelho de Vikshepa ou da nossa projeção, causarão sucessivas desilusões e desconfortos, porque nos falta viveka ou discernimento para distinguir o que é real do que é irreal, do que é a realidade própria, do que foi projetado pela nossa própria mente. E eu não estarei exagerando ao afirmar a vocês que esse livrinho Aos Pés do Mestre diz que a primeira qualidade na senda espiritual é viveka ou o discernimento entre o real e o ilusório, sat e asat, que isso é uma introdução a Vedanta em 64 parágrafos de linguagem simples, o que não quer dizer que o livro seja banal, muito pelo contrário. Por isso eu acho até a maior evidência de que não foi Krishnamurti quem de fato escreveu, coisa que ele assume já no prefácio. Minhas não são essas palavras, e sim do mestre que me ensinou, porque eu duvido que um garoto de 14 anos, porque esse foi o primeiro livro de Jiddu Krishnamurti, pudesse escrever essa preciosidade aos 14 anos de idade. Mas por que a primeira qualidade é o discernimento? É dito no livro que o amor é a mais importante, mas é posto como a última. Então isso já é por si só um enigma. Em princípio, aquilo que nós consideramos mais importante ou prioritário deveria vir em primeiro lugar, mas é posto em último. Porque se não houver o discernimento, como é o caso da jovem que eu citei, há o risco de simplesmente não existir um amor verdadeiro e apenas um jogo de projeções. Não sei se vocês alguma vez ouviram frases do tipo:
tu não pareces mais o homem pelo qual eu me apaixonei, ou tu não pareces mais a mulher com a qual eu me casei. Por favor, eu espero que vocês nunca tenham ouvido uma frase. Mas não raro se escutam essas frases, porque as pessoas projetam uma imagem idealizada da pessoa com a qual gostariam de se relacionar para sempre, ou até que a morte os separe, e todas essas frases que vocês conhecem fazem parte da tradição. E, no entanto, começam a aparecer desilusões, frequentemente recíprocas, porque um se apaixonou pela imagem do outro e o outro se apaixonou pela imagem do um, talvez nunca tenham se conhecido, cheguem até a declarar que parece que estão na frente de um estranho, depois de 10, 20 anos de relacionamento. Então, nós não estamos falando de um assunto meramente teórico. Quando eu digo que o sujeito projeta um objeto e a relação entre eles é o que se chama de verbo, todo raciocínio mental tem sujeito, verbo e objeto. Só que o objeto é criado pela mente, no caso, no universo, é a criação, feita pelo Espírito Santo, enquanto que o Pai representa o sujeito, o Criador, que projeta uma criação através de uma projeção, e a relação entre eles é o ponto de igualdade chamado o Filho. O Filho é um igual, porque não é nem mais nem menos, mas ao mesmo tempo ele está projetado em outra dimensão. Então, ele é projetado e encarnado no tempo e no espaço. Aí nós vamos entrar no problema do zero, que vem antes da manifestação, e no polígono mais simples, que é o triângulo, portanto, a trindade. Então, é misterioso como todo o mecanismo da mente tem sujeito, verbo e objeto. E o objeto é criado ou projetado pela mente, embora nós costumemos interpretar como um fato real externo. Então, o primeiro estágio de autoconhecimento é perceber que o objeto externo é mero estímulo, mas nós é que estamos pondo as cores, nós é que estamos pondo os elementos de forma que nós queremos projetar. E se me permitirem, eu costumo, talvez já tenham alguns ouvido a minha expressão aqui, sobre o casal ideal. Porque o homem, em geral, vai engordando, ficando com aquele estoque da prosperidade na região abdominal, para dias difíceis, tá? É um mecanismo de compensação. E, claro, que na horizontal ele vira um fole com peso próprio, ronca. Então, o ronco vai aumentando em decibéis ao longo dos anos, mas a esposa, por sua vez, se for a esposa ideal, vai ficando surda e não nota nada. Por outro lado, a moça começa a ter um pé de galinha, depois aparece uma ruguinha, depois a galinha inteira, enfim, vai havendo um declínio progressivo da forma. Mas aquele senhor vai ficando com catarata e não nota nada. Fica com a imagem dela aos 19 anos. Esse casal jamais se separa, porque eles se complementam de uma forma perfeita, não é verdade? Eu quero dizer que se nós criarmos a imagem do ente amado e ela nunca entrar em contradição com o fato com o qual eu convivo diariamente, eu posso continuar com aquela imagem o resto da vida. É porque entre a imagem projetada e a realidade que retorna em circunstância à minha vida, que pode acontecer uma desilusão. Se nós ficássemos no céu com os anjinhos ouvindo liras, talvez passassem os milênios e nós não evoluíssemos absolutamente nada, porque nós continuaríamos projetando o nosso próprio filminho nas nuvens celestiais. Quando nós somos obrigados a encarnar, e aí é uma dúvida existencial clássica, se somos obrigados ou se é o nosso próprio ser que busca a realização do seu sonho e assim se encarna. Eu vou deixar vocês pesquisarem a questão se o karma é imposto
ou é um chamado interno do nosso eu superior, de querer restaurar a ordem perdida. Me inclino pela segunda, mas não quero aqui fazer alarde ou me impor, porque há correntes diversas na filosofia. Então, eu diria que alguma força faz com que Narciso se projete na sua busca de si mesmo, se apaixonando por sua própria imagem sobre as águas. Vocês conhecem o mito de Narciso. Ele é imortal, mas ele mergulha na água apaixonado por sua imagem e se afoga. Como é imortal, ele é transmutado na semente do narciso, ou na versão oriental do lótus, porque ele não pode morrer. Diz a tradição, a alma do homem é imortal e o seu futuro é de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. Então, ele, por ser imortal, mergulha na terra, do fundo do tanque, no lodo, e a semente começa a se desenvolver, e atravessa a terra, atravessa a água, floresce, então, como um lótus, Vitória Régia, ou seu parente, ou o narciso sobre as águas, que é o ar, abrindo-se ao sol, que é o fogo. Então, ela retorna pelos 4 elementos a descobrir sua própria essência, que tem luz própria, que é o fogo, ou o símbolo do Espírito. Então, estou tentando mostrar como os diversos mitos falam da mesma coisa, que o homem, quando olha nos olhos de uma mulher, ou vice-versa, e vem sua imagem projetada na pupila dos olhos da amada, na verdade está amando a si mesmo. É a Atma que reconhece a Atma no outro, é o Espírito que encontra Deus refletido nos olhos do outro ou da outra, não é? Então, o amor é o retorno do sujeito com o objeto antes projetados. Se o indivíduo conseguir controlar o mecanismo de projeção da mente, ele tem amor perpétuo e não depende mais de nenhuma forma externa, mas vai se doar, ele se torna um mestre de sabedoria apaixonado pelo universo. Então, um Cristo ou um Buda não podem mais se desiludir, porque eles se apaixonaram pela própria força criadora do universo e dão a si a sua projeção como um ato de autoentrega. Então, as 3 palavras são autoconhecimento, autoentrega e autodomínio. A primeira é traduzida como sabedoria, a segunda como amor e a terceira como vontade. São essas as 3 coisas que a alma vem buscar encarnando-se nesse mundo, e se nós atingirmos maestria, ganhamos o diploma, estamos liberados do ciclo de reencarnação ou de nascimentos e mortes. As trindades, seja no caso o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seja o Osíris, Horus e Ísis, seja Shiva, Vishnu e Brahma, e eu trouxe aqui uns livros para ficar procurando outras, tem um monte. Todas as religiões vão, cedo ou tarde, formular uma trindade, de uma maneira ou de outra, mais ou menos explícita, porque é o próprio mecanismo da criação do universo que está por trás da manifestação trina. Tem que haver o elemento criador, tem a haver o elemento criado e o ente de ligação, ou talvez a criatura, né? Então, vocês estão vendo que esse processo é sempre feito à imagem e semelhança, é, na verdade, um jogo de espelhos. O ser humano está em busca de si mesmo, e quando ele enxerga mal, tem catarata, está precisando trocar os óculos ou coisa assim, ele tem desilusões, porque ele projeta uma coisa que não corresponde à realidade. Então, toda a causa do mal é a ignorância, é a inconsciência da projeção, é a falta de percepção do que está sendo projetado como ilusão. E o que salva o homem do sofrimento é justamente a sabedoria. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental, é o primeiro passo.
depois, com alguma sabedoria, ele consegue escolher o verdadeiro amor e, por último, ele domina a si mesmo e resgata a sua própria essência, porque ele precisa da motivação do amor para ter a força de dar o passo final e se libertar das últimas ilusões, descartando tudo que é falso. Então é por isso que o amor é a última das qualidades, porque senão, eu digo a vocês, o discernimento tem que discernir entre. O primeiro nós já citamos, o que nós chamamos de real e irreal, ou seria, quem sabe, noutra versão, o que poderíamos chamar de duradouro e transitório. Essa é a primeira coisa a descobrir. Há coisas que duram e coisas que não duram. Então, o pessoal jura o amor na frente do sacerdote, a presença de Deus, toda aquela história, assina aqui. Os mais cínicos dizem que se fosse coisa boa não precisava testemunha, porque depois a pessoa não lembra mais que amava ou vai pedir divórcio litigioso, aí vira um problema para o juiz, a partilha, o contador. Não sei se vocês já viram essa parte do filme, eu espero que não, claro. Mas é uma prova de que o que nós estamos afirmando não é a mera teoria. É porque nós projetamos com ilusão. E se nós não resgatarmos a ilusão e não descobrirmos por que ela acontece, eu estaria exagerando se dissesse que é impossível ser feliz sem compreender o mecanismo de projeção da mente, sem poder compreender o mecanismo da ilusão, porque aí todos os amores serão falsos, aí a pessoa não quer mais amar, ela desenvolve medo de amar, acaba na solidão, ao contrário da minha filha, quando 5 anos de idade tinha, veio me explicar como se fazia um amigo. São 2 estágios. Como é que funciona? Primeiro pergunta o nome. Aí a pessoa responde, meu nome é tal. Aí diz, quer brincar? Pronto. Então, nesses 2 estágios já se tem um amigo. Então, é tão simples para uma criança fazer amigos e brincar juntos. Por que que depois os seres humanos ficam tão complicados que mesmo tendo feito juras de amor eterno, não conseguem mais conviver? Não sei se eu fiz uma pergunta muito impertinente, mas a questão fundamental é que o ego, o mecanismo de defesa, de autoproteção, de segurança, aparece na história. O tal do Narciso se apaixona pela própria imagem, e a autoentrega é ceder. Amor é autoentrega. Se eu estiver atrás da muralha, cercado com um fosso, com crocodilos, areia movediça e sei lá mais o que, ponte levadiça, o que vocês quiserem, isso aí não é amor nem aqui nem na China. O amor é um ato de coragem, mas em suma, voltando ao assunto, por que falta coragem? Porque a pessoa está tão desiludida e não compreendeu as projeções que fez e as desilusões que veio a ter. Volto a dizer, a trindade básica é o sujeito, o verbo e o objeto. Então, entre o sujeito e o objeto se faz uma projeção mental, que em geral se chama a relação. Ou se vocês quiserem, na tradição cristã, vocês vão encontrar na douta ignorância de Nicolau de Clusa, o grande cardeal, chegou a ser carmelengo, inclusive. Ele dizia que surge da identidade uma igualdade, que a igualdade não é mais nem menos, e, portanto, existe uma relação de conexão entre o original e essa igualdade, e aí vocês têm a trindade. Ele diz que o triângulo é a trindade expressa nas poligonais, que é a figura mínima. O que eu gosto muito é que ele diz que o máximo e o mínimo são a mesma coisa. Na verdade, numa linguagem matemática, hoje nós diríamos que o infinito se confunde com o infinitésimo, porque um é infinitamente grande, outro é infinitamente pequeno, mas ambos são infinitos. Então, nós perdemos a noção do número comparativo.
Quando nós falamos de Deus, nós perdemos a condição de comparar. Porque nós estamos falando sobre uma entidade infinita. E todos os elementos de espelho do universo manifestado são numericamente pequenos. Ou mesmo que um seja um pouco maior que o outro, isso é o número, o 3 é maior que o 4 é maior que o 5, e assim vai indo, né? Que o 3, mas tudo isso é mensurável. O Vedanta diz que as coisas eternas são imensuráveis. Então, quando nós falamos no eterno, quando nós falamos no infinito, quando nós falamos na divindade, todas as comparações em números não se aplicam. Ainda que haja o mistério do número, que Pitágoras trabalhou muito bem conosco e deixou como seu legado, o fato misterioso que Frege depois retomou, de que o número consegue ser abstrato e objetivo ao mesmo tempo. Me permitam dar um exemplo. Eu posso botar aqui 3 cadeiras. Posso chamar um indígena da nossa Amazônia, um esquimó do Polo Ártico, ou sei lá, pessoas que nem tenham condições de trocar uma linguagem equivalente ou se comunicarem. Talvez a cultura nem tenha números, até ultrapassar o 3, mas geralmente as culturas vão até o 3, pelo menos. Em geral é 1, 2 e muitos. Quando a cultura é muito primitiva, o 3 vira muito. Mas elas vão dizer que são 3 cadeiras. Portanto, não é subjetivo. O número não é... A cadeira, talvez na cultura, a pessoa nem sabe para que serve. Acha que é para deitar, o outro acha que é para pescar, o terceiro, sei lá, o que vai botar de cabeça para baixo, botar fogo. Mas ele vai ver que são 3. Me explico com clareza? Então, se são 3 em qualquer cultura, em qualquer linguagem, em qualquer situação, é porque o 3 é objetivo. E não depende da cadeira, porque pode ser 3 livros, pode ser 3 rodas, pode ser 3 flores, continua sendo 3. Então ele é abstrato, porque não depende do objeto, mas é objetivo, porque também não depende da subjetividade de quem interpreta. Então, uma das coisas mais misteriosas do universo é o número. Porque ele traz a manifestação do imanifesto, ele cria uma sucessão de espelhos que dá uma noção de continuidade naquilo que na verdade é infinito, e sugere uma transitoriedade naquilo que é eterno, e proporciona uma comparação naquilo que é incomparável, porque é indivisível. Então, a senhora Blavatsky define como um princípio onipresente, sem limites, eterno, sem limites e imutável, como sendo a essência subjacente de todas as coisas, em geral chamada absoluto. Isso nos parece, talvez, muito abstrato, mas as coisas que nós vemos na vida diária são também trinas, porque são projeção daquela poligonal ideal e mínima, que é o triângulo, é o sujeito, verbo e objeto. E na linguagem pode ter o sujeito oculto, pode ter o objeto desconhecido, pode ter não sei o quê, mas vai ter 3. Então, por exemplo, no verbo chover, não se costuma pôr sujeito. No entanto, a expressão popular na hora de chover, faltou água, sugere que, de alguma forma, algo faltou e alguém não trouxe a água, ou algo parecido com isso. Então, fica subentendido que há uma vontade que governa a chuva. Então, nós podemos trazer inúmeros exemplos populares, não é o nosso objetivo, mas sim mostrar que, quando se fala que o universo começa com Brahma, na tradição oriental, Brih é expandir. Então, dessa raiz surge a palavra Brahma. Eu até acho que já contei para vocês a vergonha que nós passamos trazendo um Swami oriental que foi encantado, elogiando o Brasil, como era um país religioso, porque Brahma estava por toda parte.
Ninguém tinha coragem de contar para ele a verdade. Mas deixa para lá. Então, Brahma não é um desconhecido para você. Brahma é o poder criador. Está ligado a Raja Guna, que é a guna que põe o universo em movimento. Depois vem Vishnu, que é o mantenedor, que está ligado à guna sátvica, que de alguma forma é a mais agradável, porque mantém o universo em equilíbrio. E por último vem o Tamoguna, ou a guna Tama, está associada a Shiva, ou à destruição do universo, quando as coisas, por assim dizer, retornam à fonte original. Essa é a visão tradicional na Índia. Se nós compararmos com o que a ciência diz hoje, ou pelo menos a vanguarda científica, talvez fiquemos surpresos com a semelhança. Vocês ouviram falar de Stephen Hawking? Bom, a primeira parte que vem tudo do Big Bang e se expande é Brahma, é a criação. De um ponto original, explode por, algum tipo de grande energia potencial que se torna cinética e esparge a matéria primordial do universo. Não vou desenvolver isso porque todos já conhecem a teoria. O segundo estágio é que por alguma gravitação microscópica entre as partículas da poeira cósmica assim espargida, vão se formar aglomerados materiais que, devido ao seu crescimento potencial, talvez infinito, enfim, vai gerar, quando a aglomeração for significativa por gravidade, os primeiros planetas e os primeiros sistemas solares. Quando a gravitação for significativa, e aí entra daqui a pouco a teoria do buraco negro, vai se engolindo até estrelas e sistemas solares inteiros, uma galáxia, uma nebulosa inteira, e daqui a pouco, depois desse cumilão ter engolido tudo, nem a luz lhe escapa, tamanho seu poder gravitacional, por isso ele é chamado buraco negro, ele vira um bolão de matéria. E até aí a coisa seguiu uma progressão aparentemente linear. Então nós começamos com Brahma, depois veio Vishnu. Vishnu estabilizou os planetas, as galáxias, tudo ficou bonitinho, etc. Porque Vishnu tem a natureza da preservação, da manutenção da vida, enquanto que Brahma só cria brutamente, talvez esparge a matéria, Vishnu preserva já a vida. Então, o primeiro gera o Forrat, o segundo o Prana, mas quando chega o terceiro, aí está o ponto da virada, vocês vão chegar em Shiva. E aí o Stephen Hawking fez a diferença. Ele fez um cálculo e chegou à conclusão, que ele tenta demonstrar, que no núcleo de um buraco negro, depois de engolir galáxias inteiras, o que iria acontecer? Uma pressão, uma massa crítica no núcleo que levaria a explodir novamente. Então, nesse momento, Shiva retornaria com a face de Brahma. A grande jogada de Stephen Hawking é mostrar que o universo é cíclico. Então, a Trindade representa 3 aspectos do processo evolutivo. E nós temos o Criador, o Mantenedor, o Destruidor. Destruidor da matéria, mas o regenerador do espírito. Porque ao destruir a matéria, Shiva liberta o espírito da sua ilusão. Então, da desilusão vem a compreensão da vida. A velhice não precisa ser uma coisa desmotivadora, ela pode ser a compreensão do verdadeiro motivo e propósito da vida. Desde que eu me desiluda de ilusões adolescentes. Agora, se eu ainda quero tomar Viagra, ou botar prótese, ou comprar uma moto, ou não sei mais o que, sabe lá com que idade, é porque eu não compreendi o meu momento existencial. Então, as pessoas em cada idade têm um apelo da natureza, do seu corpo, mas aprender a envelhecer é compreender
o significado e o propósito da vida. Nós vamos sair da busca do múltiplo e retornar à unidade. Nós vamos recolher as projeções ilusórias e encontrar o autoconhecimento. Então eu volto a dizer que a alma veio aqui buscar autoconhecimento, autoentrega e autodomínio. Como se chama isso? Numa linguagem popular, nós vamos desenvolver sabedoria, amor e vontade. Eu sou encantado por esse livro Aos Pés do Mestre, como muitos aqui já sabem, porque ele simplifica. Então, vou ler o último parágrafo. A sabedoria que te torna capaz de auxiliar. A vontade que dirige a sabedoria. O amor que inspira a vontade. Estas são tuas qualificações. Vontade, sabedoria e amor são os aspectos do Logos, a outra forma de Deus, manifestado. E tu, que desejas alistar-te para servi-lo, deves expressar esses aspectos no mundo. Então, a nossa alma é trina, em Satchita Ananda, como chamam a mônada na versão vedantina, ser, consciência e bem-aventurança. Então, aquele símbolo da sociedade tem os dois triângulos entrelaçados. Um é de Prakriti, que eu já citei, Rajas, Sattva e Tamas. E outro é de Purusha, ou do espírito, ou de Atma, que é Satchita Ananda. Então, um é espelho do outro e são inseparáveis, por isso que eles não estão só comparados, mas entrelaçados, como vocês podem observar no detalhe. Então, eu gostaria de lembrar a vocês que cada uma das trindades em diferentes religiões apresenta, talvez, um ponto de ênfase um pouco diferente. Por exemplo, a trindade clássica, chamada pagã, é sempre um pai, uma mãe e um filho. Quando foi criada, por assim dizer, a chamada trindade cristã, vou ler umas poucas palavras de Blavatsky, do glossário. Trindade. Todo mundo conhece o dogma cristão do 3 em 1 e do 1 em 3. Assim, é inútil repetir o que pode ser encontrado em qualquer catecismo. Atanásio, o padre da igreja que definiu a trindade como dogma, teve pouca necessidade de buscar inspiração ou de torturar seu próprio cérebro. A ironia da Blavatsky. Teve apenas de dirigir-se a uma das inúmeras trindades dos credos pagãos ou aos sacerdotes egípcios, em cujo país teria passado toda a sua vida. Então, ele não chegou a ser uma pessoa muito criativa. Queria lembrar a vocês, então, que a trindade egípcia tem uma mulher. A trindade cristã, que foi, de certa forma, submetida a uma visão judaica, porque ali foi, na Judéia, consolidada a sua história, a sua raiz, parece ter eliminado o fator feminino. E aí o Espírito Santo fica uma pomba amorfa, que não se sabe bem o que é, mas Blavatsky diz com todas as letras que é o aspecto feminino na Trindade. O Espírito Santo, que ninguém sabe bem quem é, vai lá fora da Trindade fecundar a Virgem Maria, que do latim mares, Maria, é a água, né? O oceano primordial sobre o qual o Espírito pairava. Vocês devem lembrar aquela passagem do Gênesis, que o Espírito pairava sobre as águas. E assim como um raio de luz penetra o fundo do mar, assim se cria a cruz, porque a luz vem na vertical, o mar representa a horizontal, e do cruzamento dos dois nasce aquela rosa de Sharon, a rosa do deserto.
todo o símbolo da criação do Filho pelo cruzamento dessas figuras. Nós poderíamos ficar aqui a noite inteira falando em simbologia, mas a Trindade, vamos chamar hindu ou hinduísta, da Sanatana Dharma, que seria o nome mais correto, ela teve várias evoluções. No início, o período védico, ela tinha a expressão de Savitri, Agni e depois Vayu. A gente, traduzindo, teria o sol, o fogo e o vento. Não sei se isso vai ajudar muito a vocês, mas dá para explicar que o sol se projeta manifestado no fogo e depende do vento, do ar, para dar continuidade na manifestação. Então, tem toda uma série de teorias que vão administrando esses elementos primordiais. Mas a versão mais conhecida do período brahmânico é a que eu expressei para vocês: Brahma, Vishnu, Shiva. Um é o Criador, representa a expansão, outro é Vishnu, representa a manutenção da vida, e, por último, Shiva é o libertador do espírito, às custas da morte e ressurreição ou regeneração da matéria. E a grande virada do Stephen Hawking foi mostrar que o universo era cíclico, e que da massa crítica do buraco negro vinha uma nova explosão, e Shiva apresentava outro aspecto como Brahma. Quer dizer, na verdade, a Trimurti hindu são 3 pessoas, ou aspectos, ou facetas de uma mesma divindade. Isso faz sentido para vocês? Vocês já ouviram a expressão 3 pessoas em uma, em algum lugar? Então, eu estou querendo dizer que, ao contrário do que vocês talvez tenham ouvido em algum catecismo, todas as religiões, na verdade, estão falando da mesma coisa, e essa é a base da teosofia. Só que sob pontos de ênfase, claro, linguagem, em lugares, em épocas diferentes. Depois nos acusam de ser anacrônicos e sincréticos. Nós apenas estamos desenvolvendo a tese fundamental da teosofia de que todas as religiões têm o mesmo fundo comum. E é aí que está a sua força. Elas não estão lutando entre si. E me permitam ler uma passagem atribuída a uma das cartas originais do Mahatma, na época da fundação da sociedade, ou por aí, próxima, ao dizer: as doutrinas fundamentais de todas as religiões se comprovarão idênticas em seu significado esotérico, uma vez que sejam desagrilhoadas e libertadas do peso morto de 4 elementos, a saber, representado pelas interpretações dogmáticas, nomes pessoais, concepções antropomórficas, e o mais triste para mim, que são os sacerdotes assalariados. Mas o que causa mais problema é o primeiro, e por isso está nessa ordem, são as interpretações dogmáticas. Porque se a pessoa se convence de que só a religião dela está certa e todos os outros vão para o inferno, aí nós temos o caminho da desagregação, da separação e até da guerra religiosa, porque matar em nome de Deus eu considero o maior de todos os pecados. Ele quer cometer um crime, cometa em seu nome, mas não venha com a justificativa de que matou em nome de Deus. Isso é o fim de tudo. E, no entanto, Giordano Bruno foi queimado na fogueira da Santa Inquisição sob essa égide do nome, e temo até que tenha usado o nome de Cristo, com freios amarrados à sua língua para não falasse nem no momento que ia para a estaca ser queimado. Tamanho o medo que tinham que ele pudesse falar alguma coisa. Meus queridos, isso não foi o pior. O pior foram 7 anos de tortura que ele sobreviveu antes. Porque morrer na fogueira foi um alívio para ele. Agora, que tenha se feito isso para salvar a alma dele, ou em nome de Deus, vocês me perdoem, é um alto grau de dogmatismo, de imposição, e se bobeasse, para usar uma expressão bem popular, se vacilasse, o Galileu acabava na mesma. Porque o Galileu sabia muito bem que era a Terra que girava em torno do Sol.
Mas ele sentou na mesma cadeirinha, a Inquisição pôs ele na parede, e aí eu não sei se ele tinha algum sangue brasileiro, aí eu deixo a vocês uma pesquisa, qual era a origem dele, se ele já tinha alguma coisa portuguesa no sangue, ou sei lá qual era o ingrediente. Aí ele disse, bom, mas se é assim, então... Aí ele renegou a teoria dele, fica como vocês preferem, e ele escapou por um triz da fogueira. O Giordano Bruno, que era um homem de princípios, se tornou o mártir da liberdade de pensamento. Nós estamos falando livremente nessa sala hoje, porque alguém morreu em nome da verdade em 17 de fevereiro de 1600, em Campo de Fiore. Por sinal, não tem flor nenhuma, eu fui visitar o lugar, tinha casca de banana e laranja e cabeça de bagre, era uma feira. Ninguém queria ver aquela figura tímida e azinhavrada da escultura que sobrou ali de Giordano Bruno numa praça que Roma parece querer esquecer. Porque o que aconteceu ali foi a maior das vergonhas. E por quê? Porque onde falta liberdade de pensamento, é porque está introduzido o fator da interpretação dogmática. Aí nós perdemos o recurso essencial para o estudo de religião comparada, que é comparar as mitologias e os símbolos. Isso o Campbell nos ensinou, se é que alguém ainda não leu Campbell, eu sugiro que o faça, porque ele pega toda a simbologia do herói em todas as culturas e mostra que só há um herói universal. Aqui o Mahachohan está nos dizendo que só há uma religião universal. Vou ler de novo. As doutrinas fundamentais de todas as religiões se comprovarão idênticas. E essa é a função da teosofia, demonstrar isso. Em seu significado esotérico, portanto interno, não é no ritual, não é na linguagem. Agora, quando eu comparar as trindades, por exemplo, aí vocês vão ver que a trindade hindu, muito bem, a trindade hindu é só masculina, mas tem 3 Shaktis, como vocês provavelmente sabem. E aí vai dar a contraparte feminina de cada um dos 3 deuses. Aí nós vamos ter algumas variantes de nomenclatura, mas uma vez que sejam desagrilhoadas e libertadas do peso morto representado pelas interpretações dogmáticas, os nomes pessoais. Então, a mensagem, se foi dita por Cristo, ou se foi dita por Moisés, ou se foi dita por Maomé, fará alguma diferença se os 3 disseram a mesma coisa? Por que nos importa qual é o nome da pessoa que disse? Quando o Krishna diz que a causa do mal é a ignorância, quando o Buda afirma a mesma coisa, e também Shankara e Patanjali dão o mesmo nome que é avidya, ou quando Platão diz que a causa do mal ou do sofrimento é a ignorância, ou quando Pitágoras teria deixado já isso a Platão, ou quando vocês queiram que até Jesus teria dito, conhecereis a verdade vos libertará, me perdoem, mas me parece que ele está dizendo que é a falta de um conhecimento da verdade que gera a escravidão, a matéria, ou a submissão, a dor e a situação de escravidão do homem nesse mundo. Se é a falta de um conhecimento da verdade, não é um tipo de ignorância? Estarei eu forçando a interpretação de João 8,32? Então me perdoem, mas eu acho que Jesus também disse a mesma coisa. Por que as pessoas estão preocupadas com o nome de quem disse e não com a mensagem, ou seja, com o que foi dito? Então o nome fica mais importante do que a mensagem. Então, se o primeiro lugar é não poder comparar as mensagens, porque a interpretação é dogmática e imposta, impositiva, e na Santa Inquisição nós chegamos à vergonha máxima, se pensava diferente ia para a fogueira. Imagina comparar uma religião com a outra, nós estaríamos todos na fogueira hoje. Mal passaram 4 séculos.
É muito pouco tempo, se vocês param para pensar. Então, a segunda é essa fixação do nome pessoal. Aqui mesmo na sociedade teosófica nós corremos risco de fundamentalismo, porque se foi fulano que disse, mas não foi ciclano, então não é teosofia. Mas pelo amor de Deus, nós estamos estudando religião comparada e não conseguimos comparar dois autores, porque um escreveu assim e outro assado. Então isso para mim é incrível, mas é o que o nosso querido Mahachohan já estava nos alertando. A terceira é mais dramática, talvez, nas suas consequências, é reduzir tudo a um nível humano comum. É o que eu estou fazendo nessa palestra. Eu trago uma trindade e reduzo ao nível da projeção das nossas paixões. Então, alguém vai se horrorizar que o Ricardo reduziu os princípios eternos a um triângulo amoroso. Mas, infelizmente, há semelhança. E se nós podemos estudar livremente religiões comparadas, nós temos que encontrar que tudo é espelho de tudo, pois o grande axioma hermético que Blavatsky diz que a gente nunca pode esquecer ao estudar a doutrina secreta, que resume todos os outros, é que, como em cima, assim embaixo. Ou seja, o céu se espelha nas águas, no espelho d'água. Quando o Espírito paira sobre as águas, a manifestação é um jogo de espelhos. Toda a paixão um jogo de espelhos. Todos os mecanismos de autoconhecimento dependem de nós descobrirmos quem somos. Então, todo esse jogo da trindade como polígono mínimo, no reino da manifestação, que é o triângulo, que não oferece linhas de diagonal, diferentemente do quadrado. Quando nós entramos no quadrado, já aparece a matéria, já aparecem as linhas de simetria, que são divisórias em dois, e aparece polaridade, e aí nós estamos no universo manifestado. Mas a primeira figura, o uno na geometria bidimensional, se chama triângulo. E por isso também a astrologia, quando os planetas estão em trígono, eles estão em harmonia. Quando eles estão em quadrado ou em quadratura, começam a aparecer os problemas. Não queremos aqui nos estender nesse tema, mas lembramos que 3 vezes 4 dá 12 e 3 mais 4 dá 7. Então vocês têm os 7 planetas sagrados girando nos 12 signos zodíacos, e há um reloginho que explica todo o karma das pessoas, porque a astrologia é a ciência do karma quando bem utilizada. Muita gente quer só fazer dinheiro e aí a coisa se corrompe. Aliás, o mesmo acontece com religião. Quando Jesus disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, eu acho que ele estava querendo purificar a religião para não se meter em política. Da mesma forma, quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele está querendo purificar o mundo do espírito das coisas que o dinheiro pode comprar no mundo material. Quem está interessado na matéria não vai conseguir os grandes estágios de libertação do espírito. Preciso explicar, uma pessoa que está preocupada com dinheiro, isso e aquilo, vai conseguir meditar? Ele cruza as pernas, compra lá uns balangandãs numa loja esotérica, aliás, é uma tremenda contradição, porque o esotérico é interno, não pode ser vendido numa loja. Mas aí, então, ele tem lá o incensário, tem isso, a almofada, não sei o quê, os espelhinhos, e, quem sabe, uma sineta, blém, blém, blém. Ele criou um ambiente esotérico para meditar, mas ele fecha os olhos, mas eu não paguei o condomínio, tenho que comprar o pão, esqueci de comprar o leite, e lá se foi. Se os interesses estão voltados para a matéria, como vocês querem que a pessoa tenha samadhi, êxtase? Quando é que o êxtase acontece? Quando o conhecedor, o conhecimento e o conhecido se unem. Então, se o 3 vira 1, a trindade é vista como unidade, o ser entrou em samadhi. Essa é a definição. Se eliminaram os elementos de projeção e a mente foi reabsorvida
a não ter nenhum obstáculo de projeção ou distração, o ser volta a contemplar a sua própria natureza através do espelho de uma mente controlada, e o objetivo da vida foi alcançado. Agora, quando a divindade se projeta na matéria, a matéria começa a reproduzir, aí Maria virginalmente é fecundada por um espírito. Ah, isso é só cristão? Momentos, e vocês vão ver, Kunti invoca divindades porque o marido dela era impotente. Eu não vou entrar aqui nos detalhes e nos karmas da vida dele, não é? Que era justamente a situação criada por uma maldição que ele gerou ao matar um dos deuses em forma animal, quando eles estavam camuflados a procriar na floresta. Então ele se fez de caçador, não é? Por isso o nome dele é Pando, que quer dizer, se é que vocês estudaram alguma coisa do Mahabharata, o pálido. Então vocês têm o cego, que é Yudhishthira, Pando, que é pálido, e o único que tem força é filho, por incrível que pareça, de alguém que não tinha a casta bramânica, mas era um serviçal. Aí ele não pode assumir o trono. Aí fica uma confusão, porque o trono deveria ficar com o Yudhishthira, mas se ele era cego, ele não podia comandar os exércitos. Se tem que passar, então, para Pando, mas Pando é pálido, é pusilânime, não tem força, aí Kunti invoca com mantras os deuses para fecundá-la. A fecundação de Kunti é virginal. Quando nascem, então, Arjuna, Yudhishthira, enfim, os 5 irmãos, os chamados Kauravas, eles, na verdade, os Pandavas, os Kauravas são justamente os outros, os descendentes de Kuru. E aí dá a guerra, por causa de uma disputa de quem vai governar. Não sei se vocês já viram esse filme. E o resultado desse processo é justamente tentar demonstrar a vocês que a virgindade de Maria também é de Kunti. A figura de Ísis, que encontrou o marido morto e esquartejado em vários pedaços no Nilo, uma tradição fala em 18 partes, outra fala 17, enfim, e parece que justamente o membro viril tinha sido engolido por um peixe. Ela reconstrói o corpo, costura, e de alguma forma ele atinge a ressurreição nuamente, de onde se torna o Deus julgador daqueles que morreram, o Deus dos céus, enquanto seu filho Horus é o representante na terra. Como que Horus nasceu? Quando Ísis se eleva na forma de falcão para ser fecundada por um espírito, porque ele já não tinha mais nem as condições materiais, como expliquei, e resulta que o filho é a ligação entre o céu e a terra, tem a cabeça de falcão e o corpo humano. Então, ele é a conexão, ele é o verbo encarnado, ele é a representação de Osíris na terra, e ele julga e governa o mundo como Osíris faz no mundo dos mortos. Então, a ideia da ressurreição, a ideia da fecundação virginal da mãe, tudo isso são ideias egípcias, só que as pessoas não conhecem a religião egípcia, não estudaram. O Mahabharata é a religião hindu, e resulta crerem que só a sua religião tem aquilo. Se nós estudarmos religiões comparadas e descobrirmos que a causa do mal do homem é a ignorância, que o propósito da vida é descobrir essa projeção da mente que nos liberta das ilusões, então eu acho que a teosofia cumpre o seu papel de mostrar a unidade na diversidade, e que a essência das trindades de todos os tempos é essencialmente a mesma. Bom, meus queridos, isso é o que nós podíamos talvez tentar demonstrar aqui hoje, pelo que agradeço a atenção. Se houver perguntas, acréscimos ou divergências, a palavra é vossa.